Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abra a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52. Foi o evangelho de domingo. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho é o relato do último milagre que Jesus fez. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó, e esse é o último milagre. E é que ele encontra o mendigo à beira do caminho. Bartimeu, ele devia ser um homem que tinha, a cegueira dele deve ter causado algum impacto. Isso nos conta Santo Agostinho, porque Marcos conta o nome do pai e o nome dele. Então ele não fala de um cego, tinha um cego à beira do caminho, ele fala Bartimeu. Toda vez que a gente lê uma palavra e fala Bar, é pai. Então Bartimeu, filho de Timeu. Quando vocês estudam, vê algum filme de Jesus que fala Bar José, Jesus é o filho de José. Então, Bartimeu devia ser um homem que tinha algumas propriedades, tinha alguma coisa. Ele era uma pessoa que perdeu a visão. Então, ele não era um cego de nascença, ele já tinha visto. Tanto que ele fala: porque eu quero ver novamente. E ele perde e fica à beira do caminho. É um homem que se sente acabado. Ele está cego, está sentado e está à beira do caminho. Que muitas vezes é a nossa situação, O Bartimeu, ele é um modelo nosso. A cegueira na Bíblia, ela sempre tem uma conotação mais densa, porque é a questão da luz. Nós temos que lembrar que Deus é luz, e Ele nos fez e somos filhos da luz. Ele nos fez para ver a luz. Então, quando Bartimeu está cego, ele não consegue perceber. Isso é um simbolismo da nossa fé? Sim. Sabe quando você crê, mas a sua fé vai acabando, vai diminuindo? Você fala: nem sei se eu creio mais. Ou eu creio assim, mas não é aquela fé que te motiva, não é aquela fé que te movimenta, é aquela fé que não te deixa sair do lugar. Você fica ali paradinho, é como se estivesse tudo muito bem, obrigado. Não é uma fé que te move por alegria, você não vive a vida com alegria, você apenas cumpre a vida. Compreende a diferença disso? Isso é muito diferente. Aquela pessoa que só repete o que tem que fazer, mas não vive com paixão, não faz a vida com paixão, não se envolve com nada, apenas cumpre. É muito triste, isso se arrasta pela vida. Porque quando você vê a luz, vocês imaginem que na hora que Bartimeu, Jesus escuta ele gritando, e que Jesus para e fala: chama. E a palavra é coragem, levanta-te. Porque às vezes é a palavra que a gente precisa hoje, Coragem, levanta. Vocês imaginam o encontro
Jesus diante do cego. Imagina, é um mendigo diante de rei, literalmente, né? Alguém que quer curar e alguém que precisa ser curado. É um encontro de duas liberdades, né? Um encontro de duas vontades. A nossa vida só vai mudar, gente, o dia que você tiver um encontro. Um dia que ele olhar no seu olho e te quebrar. Esse dia, você vai ser uma antes e um depois. Não tem jeito. A nossa fé, ela, para poder crescer, ela precisa de um encontro. E o encontro não é com uma ideia, é com uma pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito de eu acreditar porque você acredita. Eu acredito porque eu encontrei com ele. Ele olhou no meu olho e eu fui quebrado. Senão, não. Senão eu vou estar sempre vivendo com o personagem do passado. Jesus é real, agora, vivo. Ele permite esse encontro hoje. Quando eu leio a palavra, isso aqui é ele disfarçado. Quando ele fala conosco, Bartimeu, sou eu hoje. Sua fé está fraca. É sua fé que precisa ser movimentada. E é tão interessante que, claro que Jesus sabia o que ele queria. Quando Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia. Mas isso aqui tem um sentido maior. É lindo isso, porque Deus quer que o filho dele responda e fale com ele o que ele quer. Eu quero voltar a ver a luz. Eu quero voltar a ver o meu Deus e meu Senhor. Eu quero, por dignidade que eu tenho, porque eu sou filho do Altíssimo, estar de pé e pedir aquilo que me é de direito pedir. Eu quero ver a luz. Olha como é que Deus faz. Quando Santo Agostinho comenta Bartimeu, ele fala, Bartimeu quando perde, porque às vezes a gente perde riqueza, mas não é riqueza material. Às vezes a gente tem riquezas que a gente desconhece, e uma delas é de ser cristão. Uma delas é de ser filho do Altíssimo. E às vezes a gente perde essa dignidade. E Deus quer nos colocar de pé, coragem. Coragem, você tem uma dignidade. Coragem, você pode me gritar, Jesus, tente piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Essa oração quem fez igual foi o publicano. Quando sobe ao templo, lembra que ele está diante de um fariseu? Ele entra no templo, não se sente digno, bate no peito e fala, meu Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador. E o fariseu reza assim, obrigado Senhor, porque eu não sou igual a ele, tá? Eu pago o dízimo de tudo, faço tudo. Quem que saiu de lá melhor? O que gritou e bateu no peito, Senhor, tem de piedade de mim. Então você imagina a riqueza de alguém que pode ver o próprio pecado, ver a própria miséria. Porque para mim poder mudar a minha situação, eu tenho que ver. Se eu achar que estou bem, que não sou cega, eu vou pedir cura de quê? Nada. A fé é um caminho. A nossa caminhada com Jesus é um caminho. Não tem jeito. Porque tem um querer nosso, para que a gente possa caminhar. Eu tenho que ter um querer. Eu tenho que buscar por isso, porque não tem jeito de você ter um encontro com Jesus e não dar testemunho disso, porque você é invadido por uma alegria que não te pertence. Uma alegria de poder ver a vida de um outro jeito. Você passa a ver a situação com outro olhar, porque Ele te abriu os olhos. E é isso que a gente precisa pedir a Ele. Senhor, abre meus olhos, me dá a luz para que eu veja. Para que eu veja a beleza desse projeto do Senhor de salvação, desse mistério, essa beleza de ter sido criada para uma eternidade, essa beleza de ser filho do Altíssimo. Por causa de Jesus nós somos filhos adotivos. Me ajuda a ver na dificuldade, na alegria, na tristeza, me ajuda a ver a vossa santíssima vontade. Me ajuda a ver quando eu tenho que ajudar ou quando eu não tenho. Me ajuda o que eu tenho que fazer diante de uma situação. Me faça ver. Não me deixe passar ao largo, Senhor. Tire a minha cegueira. Eu quero ver a luz. Mas isso é uma opção. Porque se eu acho que está tudo bem, que o que eu estou vendo está bom, eu não tenho que pedir a Ele para curar. Mais importante do que ressuscitar alguém é ser capaz de ver os próprios pecados. A gente não tem dimensão, porque a gente não se acha pecador, não é? A gente fala, vou confessar o quê? Uai, gente, não matei ninguém, não roubei, não fui no cartomante. Qual que eu vou confessar? Fiz nada. Então a gente não vê, a gente não se vê diante daquele que é profundamente a luz, né? Diante de um Deus maravilhoso de amor.
A gente não consegue compreender a dimensão. A gente fica parado, estacionado na nossa vidinha, às vezes desorientado. Essa imagem do homem acabado, que está à beira do caminho, desorientado, porque não vê nada. Então a gente precisa pedir a Ele: Senhor, me ajude a ver qual é o caminho. Me ajude a tomar a direção certa. Porque às vezes eu fico girando e não acho o caminho. Porque eu preciso ter a coragem de falar com Ele: me mostra a direção. Quantas vezes a gente se sente perdida? Quantas vezes a gente não sabe para que lado ir? E muitas vezes quando a gente não sabe para que lado ir, fica parado até que Ele mostre. Fala: Senhor, me faça ver. Porque às vezes a nossa situação de ver é igualzinho da madrasta da Branca de Neve. O que ela fazia? Ela parava diante do espelho e falava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? Aí se o coitado do espelho dissesse que existia, ela quebrava ele. Por quê? Porque às vezes a nossa visão é igual de espelho, só plana, só num único sentido, e a gente não consegue ter a visão do todo. Senhor, me ajuda a ver além de, me ajuda a ver com seus olhos essa situação. Eu quero caminhar na luz, eu quero crescer na minha fé, e por isso, porque creio, eu quero caminhar dar um testemunho concreto, consciente da opção que eu fiz na minha vida. É isso que a gente estava falando aqui no início. Qual é a opção que eu faço na minha vida? Porque creio. Porque creio. Muita coisa na minha vida muda porque eu vejo de uma forma diferente aquilo que eu acabei de ver aqui agora. Vocês imaginem, quando Jesus fala com ele, chama Bartimeu, faz 3 coisas. A primeira é que ele tira o manto. Então ele tira aquilo que impede ele. Depois ele dá um salto. Depois ele chega até Jesus. Se você parar e pensar hoje, o que te impede de viver uma vida de fé profunda? Isso é uma decisão sua. O que você tem que tirar da sua vida que está te impedindo de caminhar? Porque às vezes a gente fica paradinho, acomodado. Aí a gente tem que tomar uma decisão, mas essa decisão, ela é pessoal. Eu não posso tomar decisão por você. É pessoal. É você que tem que querer. É você que já tem que ter escutado. E a partir daí eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero andar nos passos dele. E eu digo que não é fácil andar nos passos de Jesus. Porque eu tenho que ter um discernimento o tempo inteiro dele. Jesus, é aqui o caminho? É por aqui que eu tenho que ir? Porque nós somos cegos, a gente não enxerga, a gente não vê nada. Quisera Deus nos dar a graça de perceber aquilo que a gente não vê. E nós somos uma geração que às vezes precisa de ver para crer. A gente precisava de não ver. Então é tão interessante isso, né, que quando João Paulo II, né, como a gente tem saudade dele, foi aos Estados Unidos dar uma palestra. Vocês imaginam um papa chegando nos Estados Unidos para dar uma palestra e ir numa catedral? Claro que antes do povo chegar, quem que tinha que estar lá? Polícia, não é? Eles tinham que olhar tudo, a segurança absoluta, era um papa, eles tinham que olhar tudo e mais alguma coisa, até as esquinas. Então, antes da população chegar, porque viria uma multidão, eles vão antes, e além de tudo conferido, eles entravam e levaram os cães farejadores, para ver se localizava alguma coisa que eles poderiam não ver, e com isso o Papa correr um risco. Então os cães aí saíram olhando todas as pilastras, todo lugar, cheirando tudo e farejando. Quando de repente um cachorro para, fica estático, imóvel, sinalizando que tem uma pessoa. E aí o treinador dele vem atrás, e esse cachorro está parado diante do sacrário, revelando que tem uma pessoa. E nós entramos e saímos, e não prestamos atenção. Não é de assustar? O cachorro fica parado, sinalizando que tem uma pessoa ali atrás. Esse Deus é de chorar, porque Ele permanece vivo para cada um de nós. Ele está ali, vivo, a nos esperar. Mas como é difícil abrir os olhos para ver, não é? Porque realmente a adoração, ela é árida. Essas palavras são de Jesus. É uma devoção árida, porque vocês não veem nada, Ele fala. Mas eu estou ali. Eu trabalho na sua alma.
Então a gente precisa pedir a Jesus a graça de não esperar ver com esses olhos, mas com os olhos da alma. Fala: Senhor, me ensina, me ajuda a ver, me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Quer dizer, eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? Que só de saber que temos um Pai que nos espera, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama sem igual. O que te impede de acreditar de verdade que você é amado? O que te impede de acreditar num amor que cuida de você? O que anda te fechando os seus olhos para que você não veja? Fala: Senhor, me dê essa decisão. Ele ainda era cego, eu dei um salto. Me ajuda a ter, além de ver, me dê um ouvido atento para te ouvir. Mas além de abrir os olhos para ver, o ouvido para ouvir, me dê um coração que queira te obedecer. Porque eu quero viver de verdade uma vida cristã. Eu quero de verdade estar comprometido com o seu santo nome. Eu quero de verdade ter uma vida cristã. Eu quero de verdade poder dar testemunho do Deus que eu creio. Mas se Ele não nos ajudar, não tirar, como que vamos enxergar? Não vamos. Mas primeiro eu preciso reconhecer e não deixar Ele passar. Santo Agostinho fala uma coisa assim: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Peça a Ele: Senhor, me dê a graça de estar, me dá a graça de estar em mim. A casa que Santo Agostinho está referindo é a gente mesmo. Nós vivemos num mundo que nos busca para fora. É preciso querer entrar porque Deus habita. Fala: me ajuda, aonde estiver, poder falar com o Senhor, rezar. Me ajuda aonde estiver, me ajuda. Eu quero fazer um caminho de verdade cristão, de verdade, Senhor. Eu quero dar testemunho que eu fui batizada. O batismo é o caminho da iluminação. Eu quero, assim como Bartimeu deu testemunho e depois que foi curado andou atrás do Senhor, eu quero seguir seus passos, mas sem a sua graça eu não vou conseguir. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, pela intercessão dela, que ela hoje olhe para nós, as nossas misérias, na nossa dificuldade de crer, porque tanto amor, é uma história tão bela. Esse mistério da salvação é algo tão encantador, é algo que um dia nós vamos ficar tão perplexos. Que ela que viveu tudo isso, que acreditou, né? Maria foi aquela que acreditou sem provas. Eu fico pensando em quantos sims ela falou. Fico pensando que mulher é ela. Ela me emociona. Maria, ela me emociona. Uma menina que disse sim, que acreditou. E porque acreditou, Deus pôde fazer na vida dela o que Ele quis. E a gente, porque não acredita, Deus fica impedido de realizar na nossa vida o sonho dele, porque a gente põe limite a Deus. E a única coisa que Deus não pode é mudar a nossa liberdade. Ele nos deu, Ele nunca vai tirá-la. Então se a gente falar com Ele: você só pode vir até aqui, Ele fala: ok. Ele nunca vai nos invadir, nunca. Mas nós corremos o risco de não viver em plenitude aquilo que Ele sonhou para nós. Então eu não gostaria que a gente frustrasse o sonho de Deus. Eu falo assim muito com Ele: não me deixa ser uma filha adotiva ingrata, mas me ajude a reconhecer esse Pai amoroso que cuida a cada instante, que nos ama. Me ajuda, né, a viver e deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser, como um barro na mão do oleiro. Deixa só fazer e refazer. E que Nossa Senhora, que foi essa mulher que acreditou, e acreditou, eu fico imaginando nas horas mais difíceis. Eu fico imaginando ela grávida, quando ela fez o caminho para Belém, dormindo ao relento, andando. Qual grávida daria conta de andar em cima de um burro? Sem reclamar, acreditando, sem saber o que ia acontecer. Eu quando vejo hoje cada criança que a gente aperta, né, aqueles nenenzinhos mais apaixonantes, e penso: Jesus veio assim. E ela devia olhar e falar assim: como é que você vai salvar o mundo, meu Deus? Que plano é esse? E esperou 30 anos com o silêncio dele.
Porque hoje não voltou para falar, agora o próximo passo é. Fico imaginando a angústia deles quando tiveram que fugir para o Egito. E era uma fuga rápida, mas ao mesmo tempo com pressa, era devagar e com pressa, tudo ao mesmo tempo, porque eles não conheciam o caminho, tiveram que tomar um caminho paralelo. E tinha que ser rápido, porque estava cheio de guarda. E na chegada ao Egito teve bandido que ameaçou. Quanta coisa essa menina, esse casal viveu com o menino, sem saber, mas acreditou. Eu falo com ela, me ajuda a acreditar, mesmo diante do impossível, mesmo diante daquela situação que fala, não tem saída, quando ela recebeu ele morto nos braços. Pode imaginar, quando ela viu ele sendo crucificado, quando ela viu ele carregando uma cruz, e ela sabia quem ele era. Eu fico imaginando o que foi acreditar nessa hora. Que o filme do Mel Gibson relata ela segurando as pedras, apertando na mão até acabar a crucificação, quando ela solta as pedras. E ela não jogou na cabeça de nenhum romano. Mas ela esperou. Hoje eu dizia, quem acredita em Deus não desespera, espera. Mas é preciso de muita graça, é muita graça que precisamos para acreditar, quando a gente não vê nada. Então a gente fala, eu creio, põe o pé, Deus porá o chão. Eu creio. Deus, a gente põe o pé e Deus põe o chão. E assim a gente constrói a nossa história. É uma história de dizer sim a Ele todo dia, de todos os dias renovar. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas me fortalece. Eu creio e peço a Nossa Senhora, me ajuda a acreditar. Quando a senhora pôs ele morto no braço, devia pensar naquilo que Gabriel falou, o reino dele não terá fim. Mas como ele está morto, todo machucado, ela beijando aquelas chagas. A primeira adoradora das chagas de Jesus foi ela. Sem saber o que ia acontecer. Mas acreditando, sozinha, porque o resto sumiu. Acreditando, não tinha onde encostar, pode imaginar isso? Ela não tinha quem encostar para chorar. Permaneceu firme. Essa fé ninguém nunca mais vai ter. Mas é preciso que a gente, como filho, peça a ela, me ajuda a acreditar, porque na minha vida tão simples, tão nada, mesmo que seja um nada, que Deus possa fazer aquilo que Ele sonhou. Mas se a Senhora não me der, não interceder por nós, a Senhora que é nossa mãe, como a gente vai conseguir? Mas que ela nos dê a graça de também perceber a passagem de Jesus e gritar, Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Tem de compaixão da minha miséria, do meu nada. Me ponha de pé, Senhor. Restaura a minha dignidade de filho de Deus, de cristão. E fala, coragem, levanta-te. O que te espera é sem preço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.